O filme também quase corre o risco de ficar inchado, especialmente nas partes pré-intervalo, porque há muitas camadas sendo empacotadas em um tempo muito rápido. Há muitos vilões e muitas histórias entrecruzadas. Mesmo os minutos finais do filme deixaram uma sensação de vazio, porque eu não tinha certeza se fazia justiça aos eventos que aconteceram em 2 filmes e 8 anos. O autorismo superestiloso encontra a adoração descarada do herói em KGF, capítulo 2, de Prason Neel, a sequência do épico de crime de grande sucesso em língua cânada de 2018 do diretor. Em KGF, capítulo 1, fomos apresentados ao personagem Rock, interpretado por Yas, ou como ele é acreditado na tela, Rockinstar Yas, enquanto ele viaja de um engraxate pré-adolescente associado à máfia ao salvador messiânico de um complexo de mineração clandestino no ano 70. KGF significa Kolar Goldfields, uma verdadeira cidade mineira no estado indiano de Karnataka, que fechou a loja na década de 1950. Neel reimagina este local como um feudo rural empoeirado dominado por gangsters, que tratam os trabalhadores camponeses como escravos. 4 anos atrás, os criadores de KGF, capítulo 1 fizeram uma promessa. A promessa de fazer o maior filme Canadá que alcançará novos caminhos e novos públicos. E hoje, eles estão de volta com KGF, capítulo 2, e se as respostas são algo a se esperar, a promessa foi mantida. Escrito e dirigido por Prashant Neel, que é um superstar por direito próprio, os filmes da KGF conquistaram a consciência de toda a nação, e reinventaram a história testada pelo tempo de um azarão chegando ao topo superando todas as probabilidades. Mas então, quando o azarão em questão é o aparentemente invencível Rock Bai, Yas, cada elemento do modelo Masala é ajustado para níveis astronômicos. A segunda parte continua exatamente de onde a primeira parte termina. Agora vemos os pilares, de Narashi sendo forçados a aceitar Rock como seu novo chefe. Claro, isso leva ao ressentimento em geral. E é claro que as traições atingirão Rock à esquerda, à direita e ao centro. Mas nós não assistimos a KGF pela engenhosidade do enredo, mas pela inventividade em construção. Sempre que pensamos que um ponto alto de um conflito específico foi alcançado, é quase como se Prashant estivesse dando um sorriso torto sugerindo como se fosse apenas a ponta de um iceberg. Isso é algo que acontece em mais de uma ocasião, e é uma prova do impacto da escrita. Por exemplo, em outros filmes, o encontro de Adera e Rock pode ter sido o confronto climático ideal. A equipe técnica brilhante evoca visuais fascinantes para nos manter investidos no mundo da KGF. Mantendo a paleta de cores no mínimo, o diretor de fotografia Bhuvan Golda nos dá alguns visuais impressionantes que capturam a grandeza do projeto sem realmente se exibir. Nenhum aspecto dessa opulência parece desperdiçado ou ao mar. Sejam as vastas extensões das minas ou as cenas intermináveis de uma variedade de veículos, incluindo carros, aviões, navios, bicicletas, helicópteros, etc. Todos os elementos visuais do KGF se destacam. Se há exibicionismo de qualquer tipo, é na edição de Yuval Kulkarni. E mesmo aqui, o trabalho pode parecer excessivo, mas em um mundo exagerado de KGF, ele se encaixa perfeitamente. Esse primeiro filme foi bastante confuso, com inúmeras reviravoltas na trama, talvez alguns floreios estilísticos demais, e cerca de meia dúzia de personagens centrais que são difíceis de distinguir uns dos outros devido às suas construções corpulentas idênticas e barbas gigantes, mas impecavelmente cuidadas. Felizmente, o capítulo 2 é lançado com uma recapitulação que lembra o público dos momentos e personagens importantes antes de pular direto para a ação. Agora encontramos o aparente heroísmo de Rock para o povo da KGF escorregando. Ele parece estar ficando ganancioso, empurrando os trabalhadores além de seus limites, mas há algo mais acontecendo que só descobrimos muito mais tarde. Como seu prequel, o capítulo 2 está repleto de monólogos auto-engrandecedores, sequências de ação editadas e executadas de forma alucinante, e um monte de olhares em câmera lenta do traje impeachavelmente liso dos anos 70 e da juba fluida de Rock. Este filme é sobre glorificar sua estrela, e não tem vergonha. KGF, capítulo 2 é uma mistura estranha de um diretor com 1 milhão de ideias tentando colocá-las todas, e uma estrela cujo público aprecia a oportunidade de torcer por seu herói com a maior frequência e o mais alto possível. Esse tipo de filme masala, culto em massa, não é um gênero que temos nos Estados Unidos, embora certamente haja muito que amar. As frequentes digressões do enredo, para contemplar a grandiosidade de Yas, podem parecer estranhas para o público desconhecido. Há uma série de canções empolgantes no filme,
mas apenas uma delas é acompanhada por dança de qualquer tipo. O resto são filmagens de Rock entrando ou saindo de chutar o traseiro de algum pobre coitado. Acontece tanto que quase seria engraçado se o filme não fosse tão intencionalmente desprovido de humor. Estilisticamente, KGF. Capítulo 2 está repleto de opções de bravura de Neo em todos os departamentos. As sequências de ação, que variam de pontes em chamas a uma perseguição de carro, a uma série de tiroteios insanamente barulhentos, valem o tempo que você investirá. Neo e seu editor, o Yuval Kulkarni, de 19 anos, fazem maravilhas com um enredo complicado e sequências de ação que exigem um tempo muito preciso. A grande escala do filme, o maior já feito na língua Canada, poderia ser usada como muleta, mas Neo nunca sacrifica sua visão por uma vista e, embora nem sempre saibamos exatamente o que está acontecendo, ficamos com pouca oportunidade de ficar entediado. Embora não seja exatamente o prazer universal garantido para o público que RRR foi KGF. Capítulo 2 deve trazer alguns novos fãs para o filme regional indiano, com um desempenho grande e dominador do Yas na frente e no centro, um amor por ação maluca e violência brutal e implacável, impressionante trabalho de câmera de Bhuvan Golda, e um diretor com talento de sobra. Amantes do crime e da ação faria bem em dar uma chance. 3 outros técnicos que realmente elevam a KF. O capítulo 2 são o compositor Ravi Basrur, a trilha sonora de Bater no Peito, o diretor de arte Sivakumar, as escadas da coroação de bom gosto, o cinza das minas e muito mais, e os coreógrafos de dublê Zambariv. Todas as cenas envolvendo Yas brandindo armas, as sequências de carros e muito mais. Quase todos os momentos altos de KGF. Capítulo 2 são o trabalho colaborativo de cada departamento. E é maravilhoso ver como cada um deles trabalhou como um relógio para entregar esse grande espetáculo.